Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu vou trazer uma mensagem hoje muito importante, mas muito importante. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem que todo cristão precisa ouvir. E eu quero começar, antes de mais nada, buscando ao Senhor e pedindo a Ele que Ele leve esta mensagem até as pessoas que Ele quer que a ouçam. E que você pudesse já, antes de mais nada, abrir o seu coração para que Deus fale com você. Amém? O tema dessa mensagem é quem sobe e quem fica no arrebatamento da igreja. Vamos orar. Pai, aqui humildemente eu quero me apresentar a Ti, Senhor, e dizer que esta palavra muito me impactou. Esta palavra que o Senhor quer que eu traga para a Tua igreja é uma palavra que falou a mim, ao meu coração, Senhor. E agora eu te peço que o Senhor possa, Senhor, levá-la a todo aquele que o Senhor quer que ouça, Senhor. E que haja no nosso coração aquiescência, Senhor, que haja no nosso coração simplicidade, humildade para ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos transformados por ela. Senhor, que esta palavra de grande advertência possa salvar muitos, ó Deus, de permanecerem aqui no período da grande tribulação. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela liberdade de poder pregar aos meus irmãos sobre esse tema tão importante. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, queridos, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo naquele período que antecede o arrebatamento da igreja. Os sinais todos que Jesus disse já estão se cumprindo. E, portanto, nós estamos muito próximos, dentro do calendário profético de Deus, talvez nos últimos segundos, nos últimos minutos que antecedem o arrebatamento. E Deus, e Jesus, quando ele escreve as 7 cartas no Apocalipse, ainda que ele tenha escrito para 7 igrejas locais que haviam lá na Ásia Menor, eu creio que cada uma daquelas igrejas representa um período da história da Igreja de Cristo. Eu entendo que tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia se referem a este período que nós estamos vivendo. A igreja de Filadélfia pode se referir àquele tempo dos grandes missionários, movimentos missionários no mundo, mas eu creio que ainda existe uma igreja remanescente, a igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia nos nossos dias. Já a igreja de Laodiceia é a igreja que significa, justiça do povo, e portanto é uma igreja da justiça própria, onde as pessoas são chamadas de cristãs, o cristianismo é nominal, mas muitos deles não têm uma experiência verdadeira com Jesus e portanto vão ficar aqui na grande tribulação. Eu quero começar lendo para vocês a palavra de Cristo, a igreja de Filadélfia, e aí eu vou explicar tudo que Jesus está falando para essa igreja de maneira contextualizada para os nossos dias. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, queridos, a gente vê claramente que a igreja de Filadélfia, ela pode ter existido no primeiro século, mas, queridos, ela também representa a igreja que vai ser arrebatada, porque Jesus está dizendo, venho sem demora. Ou seja, a igreja de Laodiceia estará vivendo na época do arrebatamento da igreja, porque Jesus diz que vem sem demora e que guardaria aquela igreja da hora da grande tribulação que viria sobre todo mundo. Então, é muito importante a gente dizer que tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia representam a igreja de Jesus que estará presente no dia do arrebatamento. A igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira, é a igreja que ama a Deus apesar das suas limitações e ela permanece fiel tanto ao Senhor quanto à sua palavra. É a igreja que resiste a todos os avanços, entre aspas, as distorções, as heresias teológicas que tentam adaptar a mensagem do evangelho aos tempos modernos, Então, nessa mensagem de hoje, eu quero endereçar a você, meu querido, perguntando para você, a que igreja você pertence? A Filadélfia ou a Laodiceia? A igreja que vai subir ou a igreja que vai ficar e vai passar pela grande tribulação? O que Jesus diz para a igreja de Filadélfia? No versículo 8, Jesus diz, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, quando Jesus diz que conhece as obras, ele está dizendo que ele não só conhece aquilo que nós fazemos, mas ele conhece o coração, os nossos motivos, a razão por que a gente faz. Eu sempre, irmãos, que eu vou preparar um vídeo, que eu vou preparar uma mensagem, eu tenho muito temor a Deus. Eu peço ao Senhor que ele sonde o meu coração, para que não seja para minha glória, mas que seja para a glória dele. Porque eu não quero chegar na presença de Deus e ouvir do Senhor, filho, você pregou muito bem, essa mensagem salvou vidas, mas você fez isso por motivos que não foram para a minha glória. Então, não importa qual seja o seu chamado, tudo que você fizer para Deus, faça para Ele, para a glória dEle. Quando for dar uma oferta, faça por amor às vidas que vão ser abençoadas, mas faça também para a glória de Deus, não é? Porque Deus conhece tudo, Jesus conhece tudo. E quando nós estivermos na presença do Senhor, lá no tribunal de Cristo, no bimá de Cristo, queridos, saibam vocês que todas as nossas motivações ficarão aparentes. E o Senhor então diz assim, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Embora nós já estejamos vendo no mundo aí, o mundo começando a se voltar contra a igreja, o preconceito contra a igreja sendo vista como um grupo de pessoas preconceituosas, de racistas, de fascistas, de politicamente incorretos. A palavra de Deus aqui, a promessa de Jesus, é que ele colocou uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Queridos, até nos países mais fechados no mundo, existe uma porção da igreja pregando o evangelho para que aqueles que hão de ser arrebatados estejam presentes no dia que a trombeta tocar. Então, nós que vivemos aqui no mundo ocidental, num país aberto ainda para o evangelho, com esse instrumento maravilhoso, vamos usar desta porta aberta, vamos entrar por ela, vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar a palavra da salvação para salvar os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor, e aqueles que podem, inclusive, pregar através da internet, levando a palavra aos quatro cantos da terra. Senhor, eu te agradeço por esta promessa de que a
até que o Senhor venha, a igreja terá uma porta aberta que ninguém vai poder fechar, nem Satanás. A promessa de Cristo para a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, Senhor, a porta aberta significa que nós vamos entrar nos lugares mais escuros, mais obscuros, até dentro do próprio inferno, ó Deus. Ou seja, nos lugares onde o inferno domina, nós entraremos para trazer as vidas para o Senhor, para o teu reino e para a tua glória. Aleluia. O Senhor diz mais aqui para a igreja de Filadélfia: sei que tens pouca força. A palavra força aqui é dinamis. Dinamis é a palavra que originou a palavra dinamite. É um poder de explodir, é um extraordinário. Esta palavra dinamis, ou como alguns falam, né, dunamis, mas aqui no grego, né, a palavra é um delta e um y, então é dinamis, né? Significa poder, força, habilidade. E ela tem 3 aplicações diferentes. A primeira dela é poder para fazer milagres, tá? Então, o que Jesus está dizendo para a igreja do tempo do arrebatamento? Vocês não são tão poderosos quanto a igreja primitiva, a igreja apostólica, em que os milagres aconteciam toda hora, em que os sinais eram presentes de uma maneira extraordinária. Vejam bem, eu não estou dizendo que nós não possamos realizar esses milagres. Eu não estou dizendo que os dons cessaram. Não cessaram, eles continuam presentes. Deus continua operando. Deus continua fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos. Mas, gente, por estarmos vivendo num tempo de tanta incredulidade, em tantos espíritos de engano, a igreja do tempo presente é uma igreja que não tem a mesma autoridade, mesmo poder espiritual que a igreja primitiva. Não que ela não possa ter, ela pode. Se você e eu buscarmos a Deus e nos consagrarmos e buscarmos ao Senhor e orarmos e jejuarmos e lemos a palavra e vivemos para Deus, os milagres acontecerão. Mas quando você olha para o geral da igreja dos nossos dias, ela não tem o poder de milagres que a igreja primitiva tinha. Mas a palavra dinamis aqui também, ela se refere a poder financeiro e político. E a gente percebe que a igreja, ela não está à frente, né, dos destinos das nações. Você não vê, por exemplo, nas nações, presidentes, primeiros ministros que são homens de fato cheios do Espírito Santo para dar direcionamento para as nações do mundo. Não. O máximo que pode acontecer, que a gente tem visto, é alguns homens que são simpáticos até o Evangelho, mas que não vivem o poder de Deus para que possam ser realmente instrumentos de Deus, né, aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não têm esse poder financeiro, vocês não têm esse poder político. O dinheiro do mundo não está na mão da igreja. O dinheiro desse mundo está na mão dos ímpios, né? O poder político não está na mão da igreja. O poder político está na mão dos ímpios. E a palavra dinamis também fala de poder bélico, não é? Então, gente, Jesus está dizendo: igreja amada de Filadélfia, vocês não são poderosos para chegar e dominar, fazer e acontecer. Mas apesar disso, eu abri uma porta para vocês que ninguém vai fechar. Não é maravilhoso isso, gente? Que nós, que sejamos pequenos, que sejamos muitas vezes olhados pelo mundo como loucos, não é? A Bíblia diz que Deus usa a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo, né? Que Deus usa as coisas loucas e fracas desse mundo, e ele se refere primeiro à morte de Jesus, né? Para quê? Para confundir os poderosos e os sábios. Então, quando você e eu, meus amados, levamos a palavra de Cristo, levamos a palavra da verdade, ainda que não tenhamos todo o poder desse mundo, nós temos o poder do céu, nós temos o poder do glorioso Rei dos Reis, e enquanto estivermos aqui na terra, nós somos instrumentos dele, e a palavra será levada, e a palavra será propagada nos 4 cantos da terra. Por isso eu profetizo e eu creio num grande avivamento de salvação nos 4 cantos da terra. Ah, querido, ah, meu amado, entre neste avivamento,
querido, entre neste chamado de fazer diferença, de ser o propagador da palavra da salvação, porque há uma grande porta aberta pelo Senhor Jesus que ninguém, mas ninguém mesmo pode fechar. E aí Jesus diz: vocês não têm muita força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui eu vejo dois elementos em que Jesus está elogiando a igreja. Primeiro, a firmeza doutrinária, a firmeza na palavra. Hoje, quando o mundo inteiro está dizendo que a Bíblia é um livro preconceituoso. Não, meu querido, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Deus Altíssimo. A Bíblia é a palavra do Senhor Jesus. Ele é a palavra. Não tem como você pregar a Cristo se você não crer na sua palavra. A Bíblia não precisa de reinterpretação. Não, é a história que vai ser transformada pela palavra. É a história que será julgada pela palavra. São as vidas que serão julgadas por aquilo que ouviram da palavra. Meus queridos, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Então, a igreja de Filadélfia, ela guardou a palavra no coração, ela ama a palavra, ela guarda no sentido de obedecer a palavra, de defender a palavra. Deus está procurando homens e mulheres, verdadeiros apologetas, defensores do evangelho, defensores não da sua teoria, da sua filosofia, mas da palavra de Deus. Queridos, quando nós não entendemos algo na palavra, nós temos que dizer: Senhor, ainda que eu não entenda, eu creia. Senhor, ainda que eu não consiga entender as razões, eu creio, porque tu és verdadeiro, tu és a verdade e a tua palavra é a verdade. E aí ele diz: e não negaste o meu nome. Jesus, o nome de Jesus, é o único nome que salva. A palavra de Deus diz que não há outro nome, nem no céu e na terra, nem embaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja de Filadélfia é aquela que confessa a Jesus. Na hora da luta, na hora da perseguição velada, na hora do politicamente incorreto, nós mantemos a nossa palavra. A palavra do Senhor é nossa porque Ele é o nosso Deus e Ele compartilhou a sua palavra para nós e nós a defendemos. Não importa o que venhamos a perder por causa disso. Para a igreja de Filadélfia, Jesus não fez nenhuma reprimenda, mas Ele faz uma promessa maravilhosa lá no capítulo 3, versículo 10, a promessa de que a igreja estará no arrebatamento, que ela não passará pela grande tribulação. O versículo 10 do capítulo 3 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora, não na hora, guardarei da hora da provação. Aqui a palavra é tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós passamos por tribulações e por aflições, mas Jesus está prometendo para a igreja de Filadélfia que quem guardar a sua palavra, a palavra da sua perseverança, Ele guardará da hora. E no grego é de dentro para fora, ektu, de dentro para fora. Então há uma promessa clara aqui de que a igreja não passará pela grande tribulação. A promessa de Jesus para esta igreja: venho sem demora. Fica evidente aqui que nós estamos vivendo no tempo do arrebatamento da igreja. Mas venho sem demora é uma advertência que o tempo está chegando e eu te guardarei da hora. É uma promessa de que nós seremos levados daqui. Enquanto o mundo passará pela grande tribulação, a igreja de Filadélfia subirá. Bom, gente, mas, como eu comecei afirmando, a igreja do tempo presente, ela tem tanto elementos da igreja de Filadélfia quanto elementos de Laodiceia. Nós temos no meio da igreja dos últimos dias, tanto a igreja verdadeira quanto a igreja nominal, a igreja que não tem um encontro verdadeiro com Cristo. E eu vou ler para vocês os versículos 15 a 22. Conheço as suas obras,
que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é uma referência à proximidade do arrependimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Esta ceia aqui, este banquete que Jesus está falando, é as bodas do Cordeiro. Então, isso é uma alusão ao arrebatamento. E ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso aqui fala do milênio. Os que vencerem são aqueles que governarão com Cristo no milênio. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos detalhar aqui o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você faz, mas eu sei também qual o motivo pelo qual você faz. Para Jesus não basta o que nós fazemos. Precisamos fazer com as motivações corretas. Segundo, ele diz que essa é uma igreja morna, nem fria nem quente. E ele usa esta metáfora, gente, porque ali perto da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, havia uma cidade chamada de Pamukkale. Eu até tive a oportunidade de visitá-la lá na Turquia. Ela tem fontes termais que sai a água a 80 graus, pelando. E eles tinham feito um canal daquelas águas termais que saíam de Pamukkale e chegavam 14 quilômetros depois em Laodiceia. Acontece que ela chegava em Laodiceia com 40 graus. E as pessoas, se bebessem, sentiam ânsia de vômito, porque ela não era nem mais quente, mas também não era fria. E Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, aqui Jesus está dizendo o seguinte, que é preferível um indivíduo que é ímpio, que não conhece a Deus, do que aquele que diz que conhece a Deus, mas não o ama de verdade. Não tem uma experiência verdadeira com ele. É um cristão nominal, fala em nome dele, mas o coração está distante dele. E nós sabemos que tem muita gente vivendo dessa maneira. Pessoas que estão dentro da igreja, a igreja para elas é um clube, é um lugar de relacionamentos, mas não tem aquele temor, não tem aquela paixão, não tem o amor por Jesus. É simplesmente um cristão nominal. E Jesus diz que aquilo que provoca esse sentimento é o que as pessoas dizem no seu coração, né? O que elas dizem? Eu sou rico, eu estou abastado, eu não preciso de nada, eu não preciso nem mesmo de Deus. E aí Jesus faz uma radiografia, né, dessa igreja. Vocês estão dizendo que vocês são ricos, abastados, não precisam de nada? Vocês não sabem de nada. O que na verdade vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, uma pessoa que acha que não precisa de Cristo, que não precisa de Deus, e principalmente uma pessoa que está dentro da igreja, tendo essa atitude, essa frieza ou essa mornidão, né? Essa pessoa, ela é infeliz, pobre, cega, miserável e nu. São pessoas que confiam na sua riqueza, na sua posição, na sua influência, e não sabem que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Meu querido, o Senhor está falando com você agora. Se você está vivendo nessa condição morna, se você está vivendo uma vida com um pé na igreja, um pé no mundo, com o coração, parte dele em Deus, mas parte dele no mundo, fazendo tudo o que o mundo faz, por conta, né, das riquezas desse mundo, dos valores desse mundo. Saiba você, meu querido, que você vai ficar para fora. Você, quando Jesus vier, não vai subir, a menos
que você se arrependa. E aqui Jesus dá um conselho, que a igreja de Laodiceia, aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia, precisam de 3 coisas. E que privilégio, né, que a gente pode ainda estar vivendo num período em que Jesus nos dá o conselho e nós temos tempo para mudar de vida. Nós temos tempo para nos arrependermos. Então, queridos, a palavra do Senhor para você hoje, se você está vivendo essa vida separada, muitas vezes em pecado, muitas vezes uma vida longe de Deus, já confessou Jesus, já disse que é dele, mas está longe dele, você tem agora ainda a oportunidade de voltar. Aceita o conselho do Senhor. E ele diz assim, que vocês precisam de 3 coisas, povo de Laodiceia. Primeiro, comprem ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Isso fala de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando fala para a igreja de Laodiceia que eles eram miseráveis, eles tinham dinheiro, né? Era uma igreja rica, poderosa. A cidade de Laodiceia era uma cidade pujante. Lá havia uma universidade, por exemplo, de medicina. Lá eram produzidos o melhor colírio da antiguidade. Então eles tinham dinheiro. Mas na verdade eles eram miseráveis em fé. Eles eram miseráveis em entendimento, em discernimento espiritual. Achavam que não precisavam de nada. E no entanto eles estavam nus. Nudez fala do quê? De pecado que não foi coberto, da falta de justificação, porque o religioso não é justificado. A Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A justificação é que nos cobre a nossa nudez. Foi assim que Adão foi coberto por uma pele de um animal, eu creio que um cordeiro, que o Senhor Deus matou para cobrir. Isso significa que aponta para o sacrifício de Jesus. Então, existem pessoas que ainda falam em nome de Jesus, ainda não se apropriaram do seu sacrifício verdadeiramente. Então, comprar ouro refinado pelo fogo fala de fé, fala de discernimento espiritual para se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Vestiduras brancas para te vestires fala tanto da justificação de Cristo, quanto também da santificação. Sabe, gente, Jesus vem buscar a sua igreja. E ele vem buscar a noiva que foi justificada. A justificação é um ato de Cristo, não depende de nós. Nós somente temos que crer. Porém, a santificação é o desejo e a decisão de nós caminharmos em direção à vontade de Deus, confessando os nossos pecados. Vivemos em tempos de grande tentação, de grande provação. Nunca fuja de Deus. Corra para Deus todas as vezes que você pecar. Confesse o seu pecado. Procure ao Senhor. Peça a Ele que Ele te limpe. Peça a Ele que Ele te dê forças para viver uma vida de santidade e abandonar o pecado. E a última coisa que ele diz, eu aconselho que você compre colírio para ungires os olhos, para que vejas. Aqui o colírio fala do azeite, né? Era feito na base do azeite, ainda com outras especiarias, mas é um sinal aqui da pessoa do Espírito Santo dentro de nós, que nos ensina a enxergar as coisas espirituais, né? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, meus queridos, a igreja de Laodiceia é uma igreja nominal. Eu quero dizer para você que se não houve ainda uma transformação na tua vida, se não há dentro do teu coração, meu querido, aquele sentimento de tristeza quando você peca e o sentimento de desejo de fazer a vontade de Deus, você talvez precise mesmo convidar a Cristo para entrar na sua vida, para Ele primeiro ser o Senhor e Salvador da tua vida, para depois você poder ser levado no arrebatamento para participar das bodas do Cordeiro. Então, queridos, Jesus então fala do arrebatamento. Ele diz assim, os versículos 19 a 22 do capítulo 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz, ainda tem tempo, ainda há oportunidade. E muitas vezes, eu vou disciplinar e repreender você, para que você se arrependa. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí ele diz, eis que estou à porta e bato. O que significa isso? Significa que ele quer entrar no coração? Sim.
É verdade, fala de que as pessoas precisam abrir a sua vida para que ele entre. Mas esta frase, esta expressão, estou à porta, representa eu estou chegando. Está muito próximo, gente. A gente vê claramente isso lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9, quando Tiago diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está chegando. Então, quando Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato, ele tanto está dizendo, eu quero entrar na vida de vocês, como ele está dizendo, está chegando a hora da trombeta tocar, está chegando a hora de eu vir buscar a noiva. Mas, querida igreja de Filadélfia, eu repreendo a todos quanto amo, ser zeloso e se arrepende e volta, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isto fala da salvação, mas fala também da ceia, do banquete, do casamento do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Que o Senhor está dizendo, olha, terei uma grande festa, as bodas do Cordeiro, eu com a minha noiva, a igreja. Ainda eu quero salvar vocês que estão aí, que ainda não abriram os olhos, que estão cegos, se arrependam, porque eu disciplino aqueles que amo para o arrependimento. A disciplina, queridos, não é um ato de vingança, mas é uma oportunidade que ele dá para nos arrependermos e sermos arrebatados. Eu quero terminar esta palavra dizendo que o convite do Senhor ainda é válido. Mas, meu querido, minha querida, a qual igreja você pertence? A igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia? A igreja que está se mantendo fiel, guardando a palavra e não negando a Jesus, ou a igreja morna, a igreja que quer viver com um pé no mundo e um pé na igreja, a igreja que quer repensar a Bíblia, que quer adequar a Bíblia aos momentos de hoje. Não, queridos, a Bíblia não tem que ser repensada, não tem que ter releitura da Bíblia, a Bíblia tem que ser crida, a Bíblia tem que ser obedecida, porque aquele que guarda a palavra do Senhor, este também será guardado da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E Jesus termina dizendo, ao vencedor, num tempo de apostasia, vencedor é aquele que permanece fiel até o fim. A uma das igrejas, Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, eu quero ser fiel, ou até a minha morte, ou até o arrebatamento. Eu quero ser fiel, Senhor, à tua palavra. Mas eu quero te pedir, Senhor, tem misericórdia. Salva, Senhor. Salva aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda estão perdidos. Salva, Senhor, aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda são mornos. Ó Espírito Santo, derrama o teu fogo sobre nós. O fogo que vai queimar toda a palha, que vai queimar os pecados, que vai trazer um avivamento. O fogo para pregarmos a tua palavra, o fogo para vivermos, ó Deus, segundo a tua vontade. Senhor, tem misericórdia, Senhor, usa esta palavra para chegar às vidas, para provocar transformação nos corações, arrependimento. Querido, basta você abrir o seu coração e dizer, Senhor, entra na minha vida. Entra, Espírito Santo, para mudar a minha vida. Entra, Espírito Santo, para me dar força, para vencer as lutas e as tentações, porque eu quero estar esperando, dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus, eu te espero. Queridos, eu espero muito estar vivo ainda no arrebatamento, mas de uma forma ou de outra. Se não for ainda nos meus anos de vida, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando nós morremos, nós vamos ter um encontro com Jesus. E eu quero chegar diante dele como um crente de verdade, um crente que de fato ama ao Senhor, adora ao Senhor e faz dele o Senhor da minha vida. E você? Você também quer fazer parte da igreja de Filadélfia e não da igreja de Laodiceia? É só se arrepender, porque o convite do Senhor ainda é válido, e ele é real, e ele vale para você, e ele vale para mim. E Jesus termina dizendo, ao vencedor,
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei no trono com meu Pai. Então, queridos, em tempo de tanta frieza, vencedor é aquele que mantém a chama da adoração, da fé em Jesus Cristo. Um tempo de tanto engano e mentiras do diabo, vencedor é aquele que se mantém fiel à palavra de Deus até o fim. Este é o vencedor. E a promessa de Deus é Jesus. Não é só que ele vai cear conosco as bodas do Cordeiro, mas que nós vamos sentar em tronos com ele. Isso significa que quando chegar o milênio, a igreja vencedora estará sentada nos postos de liderança no mundo inteiro, como presidentes, como governadores, como senadores, deputados, prefeitos, vereadores. Todas as esferas de poder serão ocupadas por crentes fiéis a Deus, crentes que amaram a Jesus e guardaram a sua palavra até o fim. E o último versículo que Jesus escreve e fala para a igreja de Filadélfia, no versículo 22 é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra que eu estou dizendo para vocês é a palavra do Espírito Santo. Você ouviu com os ouvidos físicos, mas você pode ouvir com o ouvido espiritual, ouvir com o coração e ser tocado e transformado por ela. E estar se preparando para a vinda de Jesus. Filadélfia e Laodiceia são igrejas contemporâneas, vivem juntas. Dentro de uma igreja local existem cristãos que são de Filadélfia e outros que são de Laodiceia. Não é que uma igreja ou uma denominação é Filadélfia e a outra denominação é Laodiceia. Não. Filadélfia e Laodiceia são os crentes que pertencem à igreja verdadeira ou à igreja fria ou morna. Você pode fazer a escolha vivendo para Jesus, crendo e perseverando na sua palavra. Se você fizer assim, queridos, você estará se preparando para o arrebatamento, para quando ele vier. E como ele disse, estou à porta e bato. E para a igreja de Filadélfia, ele diz: eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, esta é a palavra que Deus tem para vocês. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo sempre fale conosco, para que nós estejamos encontrados na igreja de Filadélfia no dia do arrebatamento. Por favor, compartilhe esse vídeo, faça comentários, pode fazer perguntas, que eu quero dar continuidade, voltar a falar sobre o tema, e eu quero responder as perguntas daqueles que assim escreverem. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa transformar as nossas vidas e que a gente possa estar esperando por Jesus com o coração pegando fogo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.